Quero de antemão dizer para você que tudo que eu prego aqui, eu não prego para atingir A ou B, tá? Não é porque eu conversei com uma pessoa ou outra, eu sempre digo isso, na maioria das minhas pregações. Por quê? Porque às vezes eu dou um conselho, eu fico sabendo de alguma situação, até para orientar uma pessoa, e quando chega na hora de pregar, a pessoa pode pensar que eu estou pregando porque eu conversei com ela. Eu queria dizer que você não é a única pessoa que tem esse problema. Existe o mundo inteiro aí que enfrenta as lutas e dificuldades. Se for alguma coisa com você, pode ficar tranquilo, que eu vou até você e nós vamos conversar tete a tete. Eu não tenho problema nenhum, né, de falar a verdade ou encarar a pessoa. Então, se está sendo pregado, tome aquilo que é bom para você. O que não é, meu irmão, passa direto, tá? Não saia de biquinho na igreja não, que você não é pica-pau e muito menos tucano, tá? Então, recebe o que é para você e do mais você fica tranquilo. Culto de libertação, eu trouxe um tema aqui. Já que nós vamos começar o ano, vai começar com o pau na mão aqui. O tema da mensagem se chama falsa santidade ou pecado oculto. Falsa santidade ou pecado escondido. Qual sua consequência? Quando eu tenho uma falsa santidade, eu me passo por pastor, por exemplo, mas eu não sou pastor, eu sou um bode. Se eu peco e escondo de todo mundo, mesmo eu pecando e ninguém sabendo, tem alguma consequência? Então é justamente isso que nós vamos tratar nessa noite, sobre ter uma falsa santidade ou esconder o pecado e qual é a consequência. Meu irmão, como introdução eu quero dizer para você que existe uma inúmero de pessoas que vive de aparência. Vive de aparência. Meu irmão, na igreja a pessoa é uma coisa, quando você encontra na rua, eu já fui surpreendido por muita gente aí na rua. Fiquei quietinho, não vou falar nada. A pessoa nem me viu, mas eu tenho certeza que Deus viu e no momento certo Deus vai agir. Porque eu não posso fazer justiça, não posso julgar. Se eu de repente for perguntar o que, pastor, o que você acha de mim? E eu souber disso que precisa ser corrigido, a pessoa vai ter que sentar e vai tomar lenha. Não tem jeito, tá? Mas procure ser o que você é dentro e fora de casa, na igreja e também fora da igreja. Porque o diabo anda à procura dessas pessoas para utilizar, tipo camaleão, né? Ora é uma coisa, ora é outra, parece um coxo, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima. Então é justamente sobre isso que eu quero falar, sobre aparência. E Deus não está à procura de aparência. Primeiramente que Ele já sabe tudo que vai acontecer na nossa vida, então nós devemos tomar cuidado com isso. E para falarmos como texto embasado, nós devemos ter um texto, porque qualquer coisa que eu falar eu tenho que ter texto bíblico para isso. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7, o versículo de número 2. Livro de Josué, capítulo de número 7, versículo 2 e a seguir. Aleluias. Glórias seja dada ao seu nome. Glórias, glórias, glórias a ti, Senhor. Aleluias. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Oh, tem misericórdia aí, hein? Vou aconselhar aí, se de repente a Bíblia fica no carro, tira ela do carro. A hora que for no banheiro, dá uma folhada nela lá, que ela sai aqueles picotinhos do meio, e aí folia-se mais fácil. Josué 7, versículo 2, olha que acontece aí, olha que está sendo narrado nessa palavra. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai. A minha tradução é da NVI, Nova Versão Internacional. A sua pode ser revista e corrigida, revista e atualizada, pode ser aplicação pessoal. As palavras são diferentes, mas os objetivos, o resultado é o mesmo, tá certo? Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai. Ai era o nome de uma cidade, ficava próximo ali a Jerusalém, que ficava perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai.
Deus ali, através de Moisés, pede para que o homem vá olhar essa cidade de Ai, porque eles estavam ali conquistando terras. Moisés já tinha passado o cajado a Josué, e ele estava ali caminhando para a terra prometida, já tinham vencido Jericó, e estava agora caminhando para a cidade de Ai para vencer. E ele tinha um grande exército, e ele mandou esse povo espionar ali, para saber qual é o número de pessoas que precisava ser enviado para aquele lugar ser vencido, para o povo ser derrotado, eles poderem tomar conta da terra. Versículo número 3: quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai, enviam uns 2 ou 3 mil homens para atacá-lo. Não canse todo o exército, pois eles, o povo de Ai, são poucos. Uma coisa eu quero falar desses 2 versículos, alguns ensinamentos que Deus me passou e eu quero compartilhar com você. Primeira coisa que Josué fez, ele foi ali analisar ou se planejar para uma nova conquista. Ele se planejou, ele mandou lá alguém espionar, ele mandou alguém olhar, ele analisou a situação para ver como que ele fazia, o jeito que ele ia agir para vencer o inimigo. Aí vem uma pergunta para nós: será que quando nós vamos fazer qualquer coisa na nossa vida, nós também paramos um pouquinho, investimos um tempo para analisar qual a melhor estratégia, qual é o melhor negócio, o que eu devo fazer? Será que a gente pensa e analise? Meu irmão, tem duas maneiras de ganhar dinheiro. Uma é quando o dinheiro vem para sua mão, você recebeu ele, e o outro é como você gasta. Eu não posso sair por aí de qualquer jeito, eu tenho que analisar e fazer as minhas escolhas, analisar e pensar qual é a melhor estratégia. Aqui Josué, Moisés, mandaram os espias. Então a Bíblia está repleta de ensinamento que aquilo que nós vamos fazer tem que se pensar antes de fazer, para não fazer besteira, para não fazer coisa errada. A segunda coisa que eu aprendo com essa passagem: nós temos agido assim diante de tudo aquilo que nós vamos fazer. Eu vou vir para a igreja hoje. Qual era o meu pensamento quando eu pensei em vir para a igreja? O pensamento é se as pessoas iam gostar da minha roupa. O pensamento era se eu ia ser agradável ou se eu ia agradar a Deus. O que nós pensamos quando nós vamos para a igreja? Quais são os interesses? Por que nós passamos para dentro daquela porta? A palavra de Deus diz que aquele que se preocupa viver bem só essa vida, a pessoa é medíocre. É muita pouca coisa perto daquilo que Deus tem o céu para oferecer, e a gente se contenta com migalhas, porque tudo isso aqui é passageiro, é momentâneo. A batalha era aparentemente fácil, era simples. A pessoa que foi espiar Ai, a cidade de Ai, viu que o número de pessoas eram poucas, e ali observa-se até pelos espias falando assim: não manda todo mundo não, talvez tivesse ali 15, 20 mil pessoas no exército, soldado no exército, mas pelo análise era uma vitória fácil, era algo fácil de se fazer. E aí o espia falou assim: manda só 2 ou 3 mil homens. A gente percebe por essa colocação que a vitória era um serviço simples. Versículo número 4, olha aí. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas, quando aparece esse mas, meu irmão, a coisa começa a ficar meio preocupante. Mas os homens de Ai o puseram em fuga. Versículo 5: chegando a matar 36 deles, eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na cidade, na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Meu irmão, o que eu quero meditar aqui com você? Você percebeu aqui que como ficou complicado uma vitória, uma batalha, algo que era simples? Por que isso acontece? Nós, como os encontramos, olhamos, sabe, como foi olhado, somente com os olhos analisam as coisas superficiais.
Primeiramente, que quando eu olho para uma pessoa, e quem conhece, tem um empresário de posto de gasolina aqui em Bauru, que eu não posso falar o nome porque vai para a rede isso. Um dia ele entrou numa concessionária e ele foi desprezado, porque ele entrou cheio de graxa, de chinelo de dedo, em uma concessionária da cidade, e o vendedor o desprezou. Depois que foram descobrir quem ele era, e quando descobriram que ele era, todo mundo correu para babar. Aí o que acontece? Era tarde. Tem uma empresa de caminhão, a Volvo, quando fabrica um modelo novo, manda 3 cavalinhos mecânicos para ele testar. O cara é forte, mas simplesmente quem olhou para ele só olhou para a aparência. Então devemos tomar muito cuidado com a aparência. A aparência engana muitas pessoas. Olha para a pessoa, nossa, vai ver, tem um bagaço do lado de dentro. Por fora ali um sepulcro caiado, um sepulcro pintado, bonito, mas por dentro tem um corpo morto, fedendo, cheio de bicho. Aparência. Temos que tomar muito cuidado com isso. Será que às vezes coisas simples têm ficado difícil de resolver nas nossas vidas? Será que às vezes uma gripe, meu irmão, eu vi um homem, bombeiro, ele fazendo churrasco na casa dele, ele teve um cortinho no dedo. Como bombeiro, ele pegou, apertou com o seu outro dedo, levantou acima da altura da cabeça, e nós sabemos que ali o sangue é difícil chegar lá por causa do batimento cardíaco que está acima do coração, e coagula o sangue e fecha rápido. Ele foi parar na UTI e ficou alguns dias lá por causa desse cortinho. O cortinho era aparentemente simples, mas aquilo ficou complicado. Uma gripe que não é tratada como deve ser tratada, amanhã pode virar uma pneumonia. Coisa simples fica tudo complicado. O simples atravessar uma avenida sem observar os semáforos pode se tornar uma coisa muito complicada. O que Deus disse a Josué, quando Josué chegou ali e viu aquela situação que os homens deles foram expulsos, mataram 36 homens deles, e era para eles vencer fácil, então Deus no versículo 10 fala algo a Josué. Olha aí, o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Versículo 11: Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as e escondeu-as e colocou junto de seus bens. Meu irmão, Deus deixou a sua palavra para que eu possa me medir pela palavra de Deus. Muitas pessoas se medem pelos outros. Mede, não, fulano faz isso, eu também vou fazer. Irmãos, a nossa medida é Jesus. O nosso exemplo é Deus. E aí veio a palavra de Deus, porque Deus sabe todas as coisas, falou para Josué: Josué, você sabe por que você foi derrotado? Porque no meio de vocês, no meio do povo que eu tirei lá do Egito, da escravidão, tem pecado. Eles tomaram posse de coisas que não era para eles se apossar. Eles roubaram aquilo e guardaram nos seus lugares de bens. Tinha entre eles alguém que estava vivendo de aparência, porque quem olhava para Acã via um homem de Deus, um homem de guerra, via um homem submisso ao Senhor. Quem olhava para Acã não podia imaginar o pecado que estava sobre a vida dele, e o pecado dele agora estava contaminando, estava impedindo aqueles que o cercavam de conseguir a vitória e a batalha. Irmãos, o pastor, eu oro, eu intercedo pela igreja, nós temos reunião de oração, a gente jejua. E por que às vezes a igreja não vai para frente, as coisas não vai? Porque a igreja não é feita só de pastor, a igreja é feita de corpo. Josué não era homem de Deus. Por que ele não venceu lá? Porque o pecado estava reinando no meio do povo dele. O pecado estava reinando no meio do ministério. O pecado estava reinando no meio da igreja. A minha vida não vai. Analise lá, meu irmão, passa na peneira se você não vai achar um pecado. E o pecado, meu irmão, tem sabor de mel, mas o seu fim é amargo. Pode ser saboroso no início, mas o fim é amargo, o fim é morte.
vivia como se nada estivesse errado, mas o pecado de Acã estava lá. Por mais que ele andava por meio de pessoas que eram santas, por mais que ele chegava perto de Josué, o pecado estava lá. Por mais que eu vou na igreja, por mais que o diabo, o Satanás foi na presença de Deus, por mais que o Satanás foi na presença de Jesus no deserto em jejum, o pecado, a condenação estava sobre o diabo. Vir na igreja, meu irmão, é a mesma coisa do diabo ir na presença de Deus. Se ele não for de Deus e não quiser mudar, vai continuar sendo o diabo. Vai continuar sendo o capeta. Tem que mudar. Está começando o ano, é o primeiro culto do ano. Comece diferente. Esse negócio de começar com o pé direito, pé esquerdo, meu irmão, comece com o coração, colocando coisas novas aqui dentro. Deixa Deus guiar a tua cabeça. Esse homem estava vivendo de aparência. Meu irmão, eu quero falar algo que é muito importante aqui. Quando eu escrevi isso aqui, eu cheguei a arrepiar. Quando Deus me deu isso, eu cheguei a arrepiar. Eu vou ler o que está escrito, porque eu escrevi para não esquecer. Será que entre nós evangélicos, não somente aqui da igreja, mas as igrejas evangélicas, será que entre nós evangélicos existe alguém que na igreja é santo puro, puro demais, mas na verdade o pecado tem feito cavalo do diabo na casa e fora da igreja? Lá fora o diabo multa e faz dele o que quer. Irmão, quero falar um negócio para você, que o diabo é bonzinho. Ele chegou para Jesus e falou, se preocupou com a fome de Jesus. Você está com fome, né, Senhor? Olha aqui, pão, vamos transformar essa pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem. O que nós temos aceitado, irmão? Será que na igreja nós somos ali espirituais e lá fora nos tornamos um cavalo? Somos vaso, ferramenta, instrumento aqui e lá fora é cavalo do diabo. Serve os espíritos. Pensar nisso, meu irmão. Pensar nisso. E se tem alguém que duvida, vem aqui que no final eu quero orar com você, eu quero ver o que vai acontecer. O pecado de um fez a derrota de um povo. O pecado de um pode trazer derrota para a família. O pecado de um pode trazer derrota para a igreja. Precisa ser curado essa ferida, esse câncer. O pior câncer é o pecado, que não tem cura, vai para o inferno. Esse aí você vai lá, faz uma cirurgia, toma remédio. Aqui na igreja várias pessoas, 2 pessoas que eu me lembro aqui agora, foi curada de câncer, porque ela quis ser curada. Se a pessoa não quer, irmãos, se você não quer Deus na sua vida, se você não deseja mudar, Deus não vai poder fazer nada por você. Porque existe o livre-arbítrio, existe a escolha. Eu escolhi ser mau, o diabo escolheu ser diabo. Ele escolheu se revoltar, ele escolheu se levantar contra Deus. E você tem feito o quê? Eu tenho feito o quê? No meu testemunho, no meu livro, vai ser aberto esse livro, e ele vai ver a nossa atitude. Será que lá fora da igreja eu sou uma pessoa, aqui dentro eu sou na outra? Aqui eu prego santidade, e lá fora, putz. Irmão, você pode me enganar como homem, mas Deus não se deixa enganar. Um dia a mão dele vai te pegar. Um dia o dedo dele vai apontar para um desses e vai falar assim, afasta de mim que eu não te conheço. Mas eu estive na igreja, eu disse, Senhor, Senhor, aparta de mim que eu não te conheço. Está aqui na Bíblia, meu irmão. Antes de você duvidar de mim, pelo menos traga um embasamento negativo da Bíblia para mim, do que eu estou falando para você. Não vem com argumento de charlatão, distorcendo o versículo. Não vem com essa não. Outra coisa, o pecado. Os pecados, as mentiras e as falsidades estão junto com as coisas de valor, o tesouro.
Dentro da barraca, dentro da tenda de Acã, ficava guardado as coisas que eram preciosas. A família ficava dentro da barraca. A capa de proteção da chuva ficava dentro da barraca. Mas ele escolheu e colocou ali dentro da barraca também algo que não era para colocar, que era pecado, que ele sabia que não podia falar, não podia colocar lá. Era capa, ouro, prata. E ele foi. E por incrível que pareça, meu irmão, o pecado pelo homem é colocado junto com as riquezas que Deus dá. E aí, meu irmão, é como colocar uma batata podre no meio de uma porção que são boas. Você sabe o que acontece? Perde-se todas. Não que as coisas que Deus dá apodrece, mas se perde. Perde o valor. É passado para lá sem o devido consequência. Será que isso não tem acontecido ainda hoje com as pessoas dentro da igreja? O pecado é saboroso, meu irmão. O pecado é gostoso. Mas e depois? E depois? O que acontece quando não se livra do pecado? Eu tenho que me livrar do pecado. E a forma de se livrar do pecado é me voltar para a cruz, pedir perdão e pronto. Se consertar com Deus. O pastor pode até ajudar em você em oração, interceder por você, mas se você não abrir a tua boca e fazer com que o seu sentimento saia daqui de dentro, desculpa dizer, não houve mudança. Eu tenho que confessar, eu tenho que limpar, eu tenho que querer fazer uma faxina na minha vida. Eu tenho que querer. Versículo de número 12. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores de sua destruição. Não estarei mais com vocês. Olha Deus falando, não vou estar mais com vocês, se não destruíram de meio de vós o que foi consagrado à destruição. Versículo 13. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir os seus inimigos, enquanto não retirarem. Meu irmão, quando nós pegamos qualquer coisa que é consagrado ao diabo, e levamos para dentro da nossa casa, é como pegar uma carniça e pendurar no nosso quarto. Não adianta eu falar que não vai cheirar. Vai cheirar, gente. A coisa vai ter, é espiritual, é um campo espiritual que isso acontece. Você com os olhos físicos não pode ver. Eu tenho algumas visões sobre espíritos malignos que são vulto, ouço, vejo, mas às vezes a pessoa não vê, mas está ali. O diabo pode estar sentado no primeiro banco aqui, meu irmão. Pastor, na igreja ele foi na presença de Deus, deixa de ser inocente. Ele foi na presença de Jesus, lá no deserto em jejum, ele não vai entrar aqui, meu irmão. Ele só não se manifesta, porque existe uma cobertura espiritual sobre esse lugar. E se você estiver com essa cobertura, também não manifestará na tua vida. Aqui a palavra me diz em Josué, que Josué tinha que orientar o povo a jogar aquilo que estava fazendo pecado fora, tinha que destruir, tinha que acabar. E muitos, meu irmão, nessa época ganham presente de todo lado, presentes consagrados. Leva para casa, é bonitinho, coloca no lugar de destaque. Pense bem da qual foi a fonte. Pode não ter sido a de Deus. Consagre e ore por tudo que entra na sua casa. Se é cristão, consagre tudo a Cristo, consagre tudo ao Senhor. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Se é de Deus, faça consagração a poder. Deus é onipresente. Ore, que eu oro com você, Ele vai lá, Ele está em todo lugar. Deus está no passado, está no presente, está no futuro. Deus é onipresente, gente. Ele está em todo lugar. Quando pecamos, ficamos sem Deus. Como nós aprendemos aqui, Deus se afastou dele por causa do pecado. Ou melhor, o pecado fez com que Deus se afastasse. Ou o pecado fez com que fizesse separação entre eles e Deus. E que pecado é esse, meu irmão? Pecado é transgredir a palavra de Deus. Pecado é errar o alvo. Se tem um alvo ali e eu errei por pouco, ou errei por muito, eu errei o alvo, é pecado.
E se esse pecado não foi consertado, não foi, irmão, cedo ou tarde vai aparecer, a derrota vai vir, e depois fica com aquela cara, aquele beicinho, por que isso acontece comigo? Você semeou, meu irmão, semeou, não quis arrancar quando era pequeno, agora colhe os frutos enquanto está grande. Acã estava com aparência bonita ali no meio do povo, dizendo como se nada tivesse acontecido. Olha outra coisa aqui, para Deus voltar a operar, temos que destruir, confessar o pecado. Para Deus voltar a falar com o povo de Deus, Josué estava lá. Josué não era homem de Deus? Josué não estava sendo derrotado junto com o povo? Estava, gente. Os homens que foram mortos, os 36 homens, era povo dele, era da família dele. Foi derrotado. Por que foi derrotado? Porque tinha um pecado lá no meio do povo dele, tinha um pecado na casa, tinha um pecado na família, tinha um pecado na empresa. E aí ele tem que confessar o pecado, ele tinha que achar a pessoa. E sem conserto não há resistência contra as investidas diabólicas. Irmãos, se eu estiver em pecado, não tem como eu falar que não. O inimigo não vai me respeitar se eu estiver com coisas que é dele. O inimigo não me respeita. O inimigo não me respeita porque ele tem coisas que são dele, que está comigo, que é consagrada a ele. Se está consagrada a dele, é dele. Se está comigo, ele também tem que estar comigo, ele vai estar comigo. Roupa consagrada ali, tudo isso, meu irmão, era coisa errada que Deus tinha falado que não. E qual foi a consequência daquele que estava em pecado? Essa é a curiosidade. Aquele que está em pecado tem uma consequência. E qual é essa? Versículo número 15, olha aí. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. O que ia acontecer com aquele que estava em pecado? Ia ser morto no fogo. E qual é a condenação para aquele que não tem Jesus na vida dele? Condenação ao inferno, morte no fogo. Sabe, irmão, às vezes a gente não leva muito a sério isso. Sabe por quê? Porque a gente não consegue ver o mundo espiritual. Só o que nós estamos fazendo é uma construção para o lugar que nós vamos habitar. Se eu pratico o bem, crendo em Senhor Jesus, eu vou receber o bem desse Senhor que eu creio. Se eu faço o mal não crendo no Senhor Jesus, eu vou fazer o mal e receber aquele que é dono do mal. É algo que é simples, é algo que, porque a gente não vê, porque a gente não enxerga, a gente também não valoriza. Você sabe que a grande maioria dos abortos, sabe por que aborta quando o nenê está na barriga? Porque não pode ver. Enfiar um ferro lá, um fórceps, uma injeção, uma agulha, toma um remédio, porque não vê. Qual é a diferença entre matar um feto e um nenê depois de nascer? Não tem diferença nenhuma. É tempo e nutrição. Espera para nascer, depois você pega um pau e taca na cabeça. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Só que o aborto se encara de uma forma diferente porque não pode ver, porque está oculto. Aí eu não vi ainda. Comece a pensar no que está em oculto na sua vida, o que está escondido. Meu irmão, o diabo ele ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Ele não ajuda. Acã pegou com uma coisa, o diabo influenciou Acã foi lá, roubou, fez o que fez, mas o problema apareceu. E eu tenho orado para essa igreja, para que problema nenhum fique encoberto. E tem aparecido uns cabeludos aí. E vai continuar aparecendo. Porque o povo de Deus está sendo preparado para ir morar no céu, não no inferno. A igreja está sendo preparada por Deus para morar no céu e não no inferno. A morte no fogo, o inferno, será o castigo, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23 fala que o pecado tem
por seu troféu a morte, o salário, a recompensa é a morte. E com esta, nossa vida, como está a nossa vida diante de Deus? Se Deus tivesse que passar em revista a nossa vida nesta noite, Ele ia ver na sua vida muita aparência, Ele ia ver na sua vida muitas coisas que não é, Ele ia ver na sua vida muita mentira, ia ver na sua vida se vendendo por coisas que não deveria ser vendido. Meu irmão, quem é de Cristo não se vende por nada, porque já foi comprado por Jesus. Meu, quantas coisas às vezes o inimigo não faz da sopa ali para a gente pegar. Irmão, quem nunca entrou no supermercado com fome e passou perto daquela banca de uva, docinho, grandona assim, ó, vontade de pegar uma, mas não é minha. Se eu quiser comer eu tenho que pagar, se eu quiser chupar eu tenho que pagar por ela, se eu pegar sem pagar eu estou roubando. E é coisa simples, é coisa simples. Meu irmão, um tempo atrás eu tive que colocar porta ali, porque tinha gente levando alimento daqui da igreja embora. Tive que pôr porta. As pessoas não respeitam a igreja. Eu fico imaginando o que o inimigo vai fazer na casa dessas pessoas quando ele mexe com as coisas de Deus. Se a gente não respeita a Deus, você quer que o diabo te respeita? Se você não teme a Deus, você quer que o diabo teme a você? Não vai temer, meu irmão. Não vai, ele não tem medo. Versículo 19. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Você tem dito a verdade sempre? Conta-me o que você fez, não me esconda nada. Versículo 20. Acã respondeu: em verdade é que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, versículo 21. Quando vi entre os despojos, entre aquilo das pessoas que estavam mortas ali, eu vi ali entre elas uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu os cobicei e me apossei deles. Então escondi no chão da minha tenda com a prata por baixo. Versículo 23. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Irmãos, o pecado, quando nós cometemos estando na igreja, o pecado vai ser apresentado diante do povo, diante da igreja. Eu lembro uma vez que Josué fez uma coisa errada com Betseba. E aí passou um tempo, veio uma palavra, falou: aquilo que você fez escondido, os seus filhos vão fazer na sua frente. Os filhos dele fizeram relação sexual com as esposas do seu pai. Isso foi em público. Irmãos, aquilo que eu escondo aqui, um dia Deus vai expor diante de todo mundo. Como foi exposto ali o pecado de Acã diante do povo, diante de Israel. Meu irmão, se eu não vigiar, se eu não me consertar, o meu pecado vai chegar uma hora que não vai conseguir mais esconder. Ele vai ser exposto. Você é jovem, você é meia idade, você é de idade, cuidado, aquilo que você está fazendo hoje, amanhã vai ser apresentado e a vergonha vai ser grande. Foi uma vergonha para Acã, aquilo que ele pegou escondido. As situações foram acontecendo, e a casa caiu, a tenda foi aberta. O que estava ali de pecado, que estava atrapalhando o povo, o andar, o caminhar, a vitória do povo, e ele ali vivendo uma vida falsa, uma vida de aparência, a casa caiu agora. Olha só, o pecado foi apresentado diante do povo de Israel. E quantas vezes encontramos no mundo coisas de valores assim e cobiçamos? Quantas vezes? Quantas vezes o nosso coração não deseja algo que não pode ser desejado? Quantas vezes queremos fazer o que não pode ser feito, e quando faz não se arrepende, não se conserta, e vive ali de aparência como se nada tivesse acontecido? Irmãos, antes da palavra chegar para você, chegou para mim. Eu fui ministrado por ela. O pastor está pregando porque ele é pastor. Meu irmão, eu sou ser humano que nem você.
Deus tratou comigo primeiro. Essa palavra não foi eu que escrevi, foi Deus que me deu. Coisas de valor momentânea. Coisas de valor momentânea nos atrai. Mas essas coisas, valores momentâneos nos atraem para que a gente venha ter a perdição eterna. As coisas são momentâneas, mas o resultado, a consequência é eterna se eu não me consertar. Hoje eu faço, tá bom, tá gostoso, faço escondido. Mas se eu não me consertar, esse momento que foi de paz, de alegria, vai se tornar uma condenação interna. Aquilo que é momento, vira eternidade depois. E tudo será apresentado ao Senhor. Irmãos, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Eu peco, depois chego diante de Deus e falo: Senhor, oh Jesus. Não é assim que funciona.